Marcelo, muito obrigado. Mais uma terceira vez já que eu estou agradecendo, Nossa, porque a gente sabe que é muito difícil, a gente sabe, né, que você jogou em Santiago, né, entrou de última hora, jogou um challenge na Bolívia e, assim, na quali de Bolívia vai jogar dupla também, então a gente sabe que a rotina é muito complicada e, mais uma vez, a gente agradece aqui a disponibilidade, você sabe, foi muito atencioso com a gente, falou, etc. Muito obrigado mesmo, sabe? A gente sabe como é difícil e dar toda essa atenção e focar nos jogos. Então, por isso, o nosso agradecimento aqui. E, cara, a gente queria que você se apresentasse, né? Digamos assim, como quem é o Marcelo Zorman. Assim, Marcelo uhum, Zorman, além do tênis, né? Além do tênis, como você é no dia a dia, o que você uhum. gosta de fazer, seus gostos pessoais, como você cresceu. Cara, eu tenho primeiramente prazer aí, eu que agradeço o convite e tudo mais. E, bom, eu tenho 28 anos, vou fazer 28 ainda, meu aniversário é só em junho, dá pra falar que tem 27 ainda. E eu sou natural de Lins, que é uma cidade bem pequena ali do interior de São Paulo, tem mais ou menos uns 70, 80 mil habitantes ali, fica próximo de São José do Rio Preto, acho que é a maior cidade que tem ali, que fica a 1 hora ali de São José do Rio Preto. Bauru também é uma cidade maior que fica ali perto. E, cara, eu nasci e fui criado ali com boa parte até os 14 anos, quando eu fui para Rio Preto para treinar e focar mais no tênis e tudo mais. Mas fui basicamente criado pelos meus avós maternos. Meus pais são separados assim, desde que eu sou muito pequeno, desde que eu me lembro por gente, na verdade. E eu fui criado bem mais pelos meus avós maternos ali, mas meu pai é sempre presente ali, sempre não fugiu ali das obrigações como pai. Então, você comentou que você foi criado com seus avós. Aí dá para dizer assim que você é aquele garoto criado com vó, mimadão, como é que você é? Não, não. Cara, pior que não. Minha avó, acho que talvez era que me mimava um pouco mais, assim. Uhum. Mas meu avô, ele foi militar, né? Então, tipo, ele serviu o exército. Não chegou a seguir carreira nem nada. Mas, então, ele meio que, tipo, era muita disciplina, assim. Ainda mais que eu sempre treinei tênis por muito tempo, assim. É, sempre teve essa questão dele me cobrar disciplina e tudo mais. Tipo, não que ele era muito duro, principalmente nos treinos, assim, fora da quadra, super tranquilo. Meu avô é muito calmo, mas eu acho que eu também não. Eu nunca fui de dar muito trabalho, assim, eu sempre fui mais na minha, mais quieto, assim. Tipo, quando eu chego em algum lugar, eu sempre fico mais observando do que falando, até eu me sentir mais à vontade, até conhecer melhor as pessoas e tudo mais. Aí eu me solto, aí eu começo a brincar bastante e tudo mais. Mas. Não, não, não. Ainda bem que eu não fui mimado, não. Um Então, pouco, né? Mas não muito. Agora, então minha seu avô pergunta. era meio linha dura, então, né? Não era muito fácil, não. Agora, quem foi o teu maior motivador nessa história toda do tênis? Você falou muito do teu avô, da tua avó, teu pai, né? Também que teve aí. Sim, Quem, quem, quem que foi o cara que falou assim, cara, vamos para uma quadra de tênis que eu tô vendo que ali tem potencial. Então, o meu avô, ele era, né? Porque agora ele tá bem mais velho, assim. Ele ainda joga tênis, Uhum. cara, se eu chegar com a saúde que ele tem, ele fez 73 esse ano. Cara, joga Rapaz. tênis, pesca, tem uma vida muito ativa, assim. Então, ele era professor de tênis, aí dava mais aula antes, hoje em dia dá pouca aula, assim, ainda. E então eu nasci e fui criado na quadra de tênis. Porque basicamente eu ia para a escola de manhã, chegava, almoçava ali, e aí, cara, quando dava 2, 3 da tarde, a gente já ia pro clube. Aí o tempo que ele tinha livre, tipo, a gente já treinava, ele me dava treino, e aí eu passava o resto do dia no clube ali. Jogava com o pessoal que aparecia ali, jogava duplo, tava sempre brincando, paredão, alguma coisa assim. O seu não tava jogando tênis, tava jogando algum outro esporte, que fui basicamente criado no clube,
cara, foi muito bacana, assim, essa parte. Então, e aí, é meu avô, né? Ainda hoje, acho que foi meu avô e até hoje o meu maior incentivador, assim, alguém que acredita e acreditou muito, muito em mim naquela época e também que viu que, sei lá, que eu tinha talento, que eu podia jogar, que eu podia jogar bem e tudo mais. Foi ele que mais me incentivou e também me treinou até meus 14 para os 15 anos ali. Maravilha. Seu Eu Vini, vi. manda ver. Eu vi algumas outras entrevistas suas e inclusive do seu avô pro Globo Esporte, lá com o Guga e tudo mais, assistindo. Esporte espetacular, na verdade. Uhum. E ele falando, sabe, muito emocionado e tal, de que, olha, eu espero que um dia ele consiga, né, viver disso, etc. Assim, a expectativa do outro é bem diferente, assim, da nossa. Assim, Uhum. que momento, assim, você parou e pensou assim, pô, eu acho que realmente dá para eu viver disso aqui, viver desse esporte, ganhar minha vida como tenista? Cara, boa pergunta essa. Eu saí de casa, eu saí de Lins ali. Meu avô, quando eu já tinha 13, 14 anos, ele já queria muito que eu fosse para algum outro lugar treinar. Porque em Lins, basicamente, eu só treinava, batia bola com ele. Não tinha muita gente com bom nível para eu jogar e tudo mais. E também era muito difícil para ir para as competições ali e tal. Então, com 14 para 15 foi quando eu me mudei para Rio Preto. Eu fui sozinho. Era perto de casa, mas acabei tendo que ir sozinho. E ali foi onde eu meio que comecei a entender um pouco mais o que era o tênis profissional, principalmente. Era a época que eu fui treinar com o Edivaldo Oliveira e o Thiago Alves ainda estava na ativa. Sim. Então eu tive a oportunidade de estar perto de um cara, ele já tinha sido top 100, mas estava ali. Foi uma época mais ou menos que ele estava voltando de lesão também, então que eu acho que depois ainda ele voltou para o top 200, eu não lembro exatamente, mas eu consegui ver de perto um cara profissional e também fazer alguns treinos com ele, escutar dele um pouco o que eu tinha que fazer, ou se realmente eu tinha chance e tudo mais. E eu acho que ali com 15 para 16, que foi quando eu comecei, que já fazia mais treinos com ele, eu conseguia meio que acompanhar um pouco o ritmo dos treinos, né? Acho que jogar a ponta ainda era muito difícil, obviamente, era um nível muito diferentes, mas e quando eu comecei também a competir, foi ali onde eu comecei a fazer minhas primeiras viagens para América do Sul, comecei a competir fora, jogar com jogadores fora do Brasil e comecei a destacar mais também no Brasil. Então, acho que ali foi quando eu comecei a entender com 16, vamos dizer, 16 para 17, eu comecei a entender e realmente ver que eu poderia viver e ter uma boa carreira no tênis profissional. Então, eu já me dedicava muito ali, porque essa ida para Rio Preto foi uma oportunidade basicamente única. Então, devido à situação financeira, então era algo assim, cara, tem que agarrar porque é meio que a oportunidade da minha vida aqui, não posso deixar ela passar. Tanto é que uma das pessoas que foi muito importante assim nessa época foi um cara chamado José Hugo, ele tinha uma empresa de segurança lá em Lins, e ele que também fez possível eu me mudar para Rio Preto ali, ele, meu pai, meu avô me ajudando bastante ali como podia. E foi assim que eu fui crescendo e ali para 16 para 17 foi quando realmente eu acreditei e vi que tinha que eu podia ter uma boa carreira e viver do tênis profissionalmente. Foi bom você ter falado disso, porque eu acho que tem pessoas que confundem um pouco o tênis. Claro, é um esporte que, se você para pensar, tem um pouquinho de lado elitizado, né? Tem um estigma, né? Mas para você ser profissional, para você atingir níveis mais altos, existe uma luta gigantesca e um apoio de lista de pessoas, né? Que a gente, que nem você falou, né? É o pai, é o avô, o José, né? Que você falou, o seu José, os profissionais que treinam, né? As pessoas não têm noção disso, né? O quanto é difícil o dia a dia. E aí, quando a gente chega no profissional, isso é pior ainda, né? É até bom você dar esse gancho, porque é legal você passar isso para as pessoas, porque
as pessoas não têm essa noção e acham que tênis é um esporte de elite. Não, é um esporte que, quando você para pensar, é uma coisa que é diário, né? Você tem que estar lá diário. Tem até um vídeo seu que eu vi do Marden, que isso é muito bom a gente falar, que é o Marden do Brasil no tênis, que logo depois que vocês jogaram, né? Foi você e o João, né? Na dupla, você foi direto para a quadra e crau, vamos lá, né? Porque, meu, eu tenho que estar bem para o próximo torneio, eu tenho que estar pensando, focado e vamos que vamos. E, cara, explica um pouco isso, né? De como é que é essa mentalidade, como é que é essa luta, esse dia a dia, porque as pessoas não têm noção, né, desse caminho árduo, né, que tem para fazer, né? Uhum. Então, é bem isso mesmo. Não adianta também ter toda a estrutura, ter todo apoio financeiro, ter tudo, mas o que prevalece mesmo no fim das contas é o trabalho diário. Tá ali 6 horas por dia, 6 a 8 horas por dia trabalhando, fazendo parte física, recuperação, os treinos de quadra, se dedicando todo dia e tem que estar todo dia buscando o seu melhor. Vai ter dia, óbvio, que você talvez não vai estar se sentindo tão bem, mas é o que tem que fazer e é o que tem que ser feito, sabe? Tem muito essa responsabilidade e tem que ter muita disciplina, assim. Porque o tênis, ele é um esporte de muito detalhe, né? A gente sempre vê muita nas entrevistas ou sai análise assim de jogo. O cara perdeu, foi um grande jogo e perdeu no detalhe nossa, ganhou no detalhe. E é esse trabalho diário, esse esforço que faz com que em algum jogo esse detalhe pode cair para o seu lado ou pode ser o detalhe do adversário, né? Porque o outro cara também trabalha, os outros caras também treinam, né? Então, foi basicamente isso que aconteceu quando eu fui para Rio Preto ali. Eu sabia que era uma grande oportunidade que eu tinha, que era um esforço, que tinha que ter um esforço não só meu, mas tinha um esforço de todo mundo. E, Marcelo, assim, a gente tava falando aqui do quanto o tênis é um esporte de detalhe e tudo mais, e às vezes é muito chato, né? A gente trabalha com rede social e fica conversando e tentando convencer as pessoas de que, olha, aconteceu tal coisa, perdeu tal coisa. Por exemplo, o caso do João Fonseca, né, que ele jogou, né, perdeu para o Navone. Falou, olha, não é muito simples, tem muita coisa envolvida ali. Ou o próprio Navone que ganhou do Cameron Norrie. Tem muita coisa que complica e carrega o jogo. Então você olha, pô, o cara perdeu 6-3, 6-1 pro Navone. Quem é Navone, né? Entre aspas, né? Tem muita coisa que complica, né? Até a análise de quem assiste e de quem trabalha com isso. E assim, é um esporte tão complicado. E assim, por que você escolheu tênis? Por que quis esse barulho para sua vida? Cara, na real que eu escolhi o tênis com minha carreira, minha profissão, né? Mas meio que o tênis que me escolheu, na verdade, porque como eu falei, tipo, eu fui criado com meu avô, com meus avós, né, no caso. E meu avô é professor de tênis. Então, desde pequenininho, assim, tem algumas gravações quando eu era muito pequeno mesmo, tipo, de arrastando a raquete, indo pra quadra, assim. É aquilo, né? Tipo, é meio que. Às vezes você acaba tomando um caminho que é o que, sei lá, sua família, quando é pequeno, vai te introduzindo ali, seja futebol ou alguma coisa assim. E meu pai jogava futebol, então ele também me colocava para brincar com bola ou coisa do tipo. Mas conforme eu fui crescendo, eu vi que eu tinha, desde pequeno, assim, uma certa aptidão, acho que por estar sempre próximo de uma raquete, uma bolinha de tênis, né, da quadra. Então, eu meio que tinha essa, não só a facilidade para o esporte em si, mas o tênis principalmente. Então, e aí eu era meio que tava ali com o meu avô, que o tempo todo ali, tipo, não, pô, o menino joga bem, isso aqui, vamos jogar, quer jogar torneio, não sei o que lá e tal. Então, acho que foi meio que o tênis me escolheu e eu acabei escolhendo o tênis também, né? Então, porque eu também gostava de estar na quadra, depois aprendi a gostar de treinar e tá fazendo a rotina, me esforçar e me entregar nos treinos e tudo mais. Então, cara, acabou que foi uma junção de tudo, assim. E acho talvez. E meu pai também acabou, essa é uma brincadeira boa, que meu pai acabou sempre me incentivou pro caminho do tênis, não do futebol, porque
ele era muito sincero, ele não sonhava em eu jogar futebol, porque ele falava que eu era ruim, então, que eu era melhor no tênis mesmo. Então, cara, acabou que foi basicamente esse o caminho. Maravilha. Eu vou